Saudações, aqui é Mauro Alfazema, dando sequência à aula de histologia vegetal. Histologia vegetal é o estudo dos tecidos vegetais. Nós já estudamos os tecidos embrionários, nesse caso, os tecidos meristemáticos. Vimos que existe meristema primário e meristema secundário. Agora vamos falar de tecidos adultos, que são os tecidos permanentes. Tecidos adultos ou permanentes já não se dividem, como você observou lá nos tecidos meristemáticos. São tecidos já diferenciados. Vamos começar por falar de tecidos de revestimento, principalmente da epiderme. A epiderme é originada da protoderme. Protoderme é um tipo de meristema primário que já citamos anteriormente e reveste caules e raízes tanto de plantas lenhosas quanto de plantas herbáceas. Nas raízes, como mostra a figura aqui, não há cutina. Como aqui nos caules, como nos caules. Na raiz, as células se prolongam em pelos absorventes. A principal função dos pelos absorventes é aumentar a área de absorção da raiz. Outra figura mostra a epiderme nas células, a epiderme no caule. Temos aqui uma substância que reveste, que é a cutícula, que cobre a epiderme, que é a cutícula. A cutícula reduz a perda de água pela epiderme. De uma forma geral, a epiderme é um tecido vivo e de origem primária. Bom, existem anexos da epiderme. Existem projeções de células epidérmicas que podem originar tricomas ou pelos que podem auxiliar as plantas a reter umidade e reduzir a transpiração em locais mais secos. Temos os jacúlios, que são projeções pontiagudas formadas na epiderme do caule. Temos aqui os estomatos, que são células que permitem trocas entre o ambiente interno e externo da planta. Estão envolvidos na transpiração, perda de água e na absorção de dióxido de carbono, que será utilizado na fotossíntese. Outro tecido de revestimento é o súbero. Súbero é um tecido de revestimento existente em raízes e troncos. No tronco de uma árvore o tronco de uma árvore periodicamente cresce em espessura. Esse crescimento força a ruptura do súbero, que racha em muitos pontos e acaba se destacando, juntamente com outros tecidos. Antes, porém, a árvore elabora novo súbero, que substituirá o que vai cair. A este material periodicamente destacado dá-se o nome de retidoma, como podemos observar aqui na figura. São pedaços que se soltam. E temos também as lenticelas. São estruturas que permitem as trocas, onde passa o oxigênio para o interior da planta. Permite o arejamento. Vamos ver aqui espaços arredondados onde passa o oxigênio para o interior da planta. De uma forma geral, o súbero é um tecido morto e de origem secundária. Bom, tecido de assimilação, nesse caso de reserva e de secreção. O parênquima, de uma forma geral, são tecidos de preenchimento, mas podem ter também outras funções como fotossíntese, armazenamento e secreção. As células de parênquima são
células vivas. Existe um tipo de parênquima que é o parênquima de assimilação. Exemplo de um parênquima de assimilação é o parênquima clorofilino, onde o vegetal é capaz de produzir matéria orgânica. As folhas possuem dois tipos de parênquima clorofilino, o paliçado e lacunoso ou esponjoso. A figura representa a estrutura tecidual de uma folha. O parênquima paliçado, como podemos ver aqui, o parênquima paliçado tem células mais próximas umas das outras, enquanto que o parênquima lacunoso tem uma distribuição irregular de células e há uma comunicação com o meio externo por estomas. E o conjunto de dois parênquimas da folha é denominado mesófilo. Outro parênquima é o parênquima de armazenamento. Há parênquima de reserva e armazenamento de substâncias para uso posterior pela planta ou pelo embrião. Parênquima de armazenamento de amido é o parênquima amilífero. Constitui o interior de raízes ou o interior de folhas, sementes e frutos. Por exemplo, a café da cenoura. Existe também o parênquima aquífero. É o parênquima de armazenamento de água. Está presente em plantas de clima seco e tem a função de reservar água para condições de escassez. E temos parênquima aerífero. É o parênquima de armazenamento de ar. Ocorre em plantas aquáticas como a Vitória regia, que facilita a flutuação da planta. Outro parênquima é o parênquima de secreção. Algumas substâncias produzidas pelas plantas são armazenadas, não para atuar no metabolismo da planta, mas para outras utilidades. O néctar, por exemplo, é uma substância adocicada com odor atrativo, localizada em células secretoras. O nectário atrai animais que realizam a polinização da flor, como podemos observar aqui. A secreção tratada neste tópico é a gutação, um processo de eliminação do excesso de água na forma líquida. Ao invés de sair por estomatos, a água sai por pequenos orifícios de borda das folhas, os gigatódios. Aqui, o látex também é uma secreção da planta, representado por uma substância leitosa, transportada via vasos lactíferos. Bom, tecido de sustentação. As células do tecido de sustentação têm reforço da parede celular, que confere maior rigidez à estrutura vegetal. Os tecidos de sustentação podem ser o colênquima e esclerênquima. Colênquima. As células são vivas e localizadas abaixo da epiderme. Tem reforço de celulose, mas é pouco flexível. O colênquima está presente nas partes mais novas das plantas, mas porém as herbáceas o têm durante toda a vida. Esclerênquima, as células são mortas. Tem paredes espessadas de celulose e também de lignina, como podemos observar aqui na figura. Há dois tipos de células de esclerênquima, as fibras e as escleroides. As fibras estão presentes no caule e sustentam a planta. As escleroides são mais duras e protegem os embriões de algumas sementes. Tecidos condutores. As plantas vasculares traqueófitas transportam muitas substâncias ao longo de tubos de células. Os vasos condutores de seiva, A importância de tais vasos está na possibilidade da distribuição de substâncias ao longo de toda a estrutura vegetal
e na constante reposição da água e nutrientes na planta. Há dois tipos de vasos condutores: vasos lenhosos e os vasos liberianos. Os vasos lenhosos realizam o transporte da seiva bruta, nesse caso água e sais minerais, na direção raiz e folhas. As células adultas são mortas. Existem dois tipos de vasos lenhosos: os traqueides, que são vasos fechados, porque a celulose é contínua nas células. E temos elementos do vaso que são abertos, cuja parede celular reforçada é inexistente em alguns pontos, facilitando a passagem da água pelas placas perfuradas. O xilema é formado por vasos lenhosos, em conjunto com parênquima de reserva e profíbula de esclerênquima. Bom, temos os vasos liberianos. Conduzem a seiva elaborada das folhas para as demais partes da planta. São compostos por células vivas, ligadas umas às outras por orifícios crivos, o que justifica a denominação de tubos crivados para tais vasos. As células dos vasos liberianos têm poucas organelas e dependem de células companheiras para trocar substâncias. O flema é formado de vasos liberianos associados às células companheiras e por fibras de esclerênquima. A nossa aula termina por aqui. Não deixe de curtir o canal, subscrever-se e deixar seu comentário.